Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de História. Agora a gente vai começar a aula da França pré-revolucionária, a nossa aula 8. Começando aqui, eu vou apresentando a habilidade, que é a EF08HI04, que é identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo. Primeiramente, não estranhem, não arranquem seus cabelos sem compreender as coisas, porque a nova estrutura de slides coloca o 04 à frente do 05 que a gente viu na aula passada. Então, não se desesperem, a gente não pulou aula nenhuma. Partindo aqui para nosso conteúdo, a gente vai ver muitas condições sociais e políticas da França, que basicamente explodiu, que formou a Revolução. A gente vai ver a convocação da Assembleia dos Estados Gerais e a queda da Bastilha, que esse é um evento bem importante. Eu quero sempre que marcar para vocês lembrarem. Nosso objetivo aqui vai ser compreender os condicionamentos políticos sociais que marcaram o início da Revolução Francesa e os acontecimentos subsequentes, ou seja, tudo o que aconteceu na Revolução e quais foram as consequências do que aconteceu depois por causa disso. Indo para cá, nossa primeira coisa que a gente vai lembrar, uma pequena conversinha, que eu já vou pedir para vocês responderem. Estou dando só um tempinho aqui. Seguindo aqui, a pergunta diz: o que você acha que significa dizer todos são iguais perante a lei? Como esse princípio pode impactar na vida de cada pessoa na sociedade? Como está grifado aqui, a parte importante que eu quero que vocês foquem é que a resposta é: todos são iguais perante a lei, ou seja, ninguém pode receber um tratamento diferente, independente de raça, religião, condição social, orientação sexual, condição física ou quaisquer outras características. Ou seja, sob a lei, todos nós somos iguais. Esse direito basicamente vai garantir que todos nós temos os mesmos direitos, oportunidades e o mesmo nivelamento. Eu já pausarei esse vídeo para fazer uma pequena perguntinha a mais para vocês. Seguindo em frente, eu gostaria de mostrar um pouquinho do gráfico de como é a divisão da sociedade francesa no século XIX, que é basicamente o seguinte. Primeiramente, ela tinha essa grande fatia, que é o gráfico em bits. A gente consegue ver aqui que boa parte do gráfico já é preenchida. Então vamos por partes. A parte menor, que é essa parte roxinha, quase invisível, a gente pode aproximar aqui. Ó, como que ela é bem pequena. Ela seria o clero, que é basicamente 280 mil pessoas, 0,5% da população, e que sua riqueza vinha da cobrança de impostos, dízimos de suas terras. Ou seja, algo que aconteceu lá na época da Idade Medieval ainda se mantém aqui. A outra divisão é a nobreza, que também é uma parte bem amarela, bem pequenininha, mas é um pouco maior que o clero, que basicamente
é 2/3 a mais do que o clero. E, basicamente, os seus ganhos vinham da corte e do pagamento dos camponeses pelo uso de sua terra. Isso ainda na era medieval, que pega bastante do feudalismo. E, por fim, a população geral, que a gente vê que é a maior parte da pizza aqui, que é por cerca de 26 milhões de pessoas, ou seja, 98% da população. Essas três partes eram chamados dos três estados da França. Que o primeiro estado era o clero, o segundo a nobreza e o terceiro era a população geral. Lembrando, quem paga os impostos da nobreza e do clero o terceiro o terceiro estado, que já está destacado aqui. Então isso é legal para vocês se lembrarem. Agora a gente vai falar um pouquinho, olhando aqui sobre um pouquinho da situação da política e social da França. Vocês lembram que nas aulas anteriores foi mencionada a Guerra dos 7 Anos? Esta guerra também afetou muito a França. Além, fez ela gastar vários recursos, dinheiro, suprimentos e investimento em materiais bélicos, ou, por traduzindo, armas feitas para a guerra. Por causa disso, ela perdeu um pouco de dinheiro. Além dessa guerra, ela também apoiou militarmente. O que seria militarmente? Ela levou exército para apoiar os Estados Unidos na guerra. Então, já gastaram recurso com a Guerra dos 7 Anos e gastaram ainda mais com a independência dos Estados Unidos. Então, eles estavam perdendo muito dinheiro. E por causa disso, eles estavam sem dinheiro para fazer, tanto para sustentar, ou seja, para ter dinheiro para as guerras, ou para os luxos, ou seja, as coisas para se exibir do primeiro estado, do que seria o clero e a nobreza, que seria o segundo estado. Eles falam para o terceiro estado, que era a população, pagar mais do que o normal, ou seja, vai aumentar o imposto delas. Com isso, a França, que já estava pegando o ideal lá do iluminismo nas primeiras aulas, já não está gostando do imposto, já está com essa ideia do iluminismo de acabar com a coroa. Somado a isso, a França teve uma péssima safra. O que seria essa péssima safra, gente? Seria quando a parte agrícola que ele está plantando não dá bom. Basicamente, vamos colocar um exemplo. Não é chega o inverno que metade do alimento que eles estavam cultivando, tipo milho, soja, isso é só um exemplo, que não é necessariamente esses alimentos. Metade morreu, não conseguiu ser cultivada, ou seja, vai aumentar o preço da safra, ou seja, dos alimentos, e vai aumentar ainda mais a insatisfação do povo. Repare que são várias coisinhas que vão sempre se acumulando.
O iluminismo, lá na primeira aula, as ideias do iluminismo, fazer a pessoa pensar. A Guerra dos Sete Anos, que o pessoal começou a gastar demais. A Guerra da Independência, que gastou mais um pouquinho. A França decidindo aumentar os impostos para nós, a população geral, pagar mais. E metade do alimento que você pegou foi pro brejo. E a outra metade ficando mais cara. A gente vai começando a ficar cada vez mais irritado e indignado com a situação. Com isso, a gente vai ter uma mobilização de ideais contra o antigo regime. Basicamente, como eu tinha falado, dado esse problema de várias coisas ruins acontecendo na França, teve o aumento dos ideais iluministas, que é diretamente contra o antigo regime, que é o regime do rei, onde eles pregavam igualdade perante a lei e o fim dos privilégios. E essa ideia pegava principalmente em todo o povo. E essas ideias sempre eram circuladas por meio da oralidade. O que seria a oralidade? A fala. A gente pode ver outra coisa que eles também mostravam essas ideias era através de pequenas charges, como essa charge que é uma crítica ao governo. Agora, nessa charge a gente pode até ver basicamente cada integrante, cada estado, um representando o campo, outra nobreza e outro clero, com uma grande pedra com a legenda: o tempo presente quer que cada um carregue o grande fardo. Isso é quase uma pequena crítica vai, que vai ser uma das coisas que eles usam para mostrar um pouco do ideal do iluminismo e incentivar as pessoas através da revolta. Agora, depois disso, durante tanta coisa, surgiu em 5 de maio de 1789, buscando uma forma de resolver esse problema, o Luís XVI convocou a Assembleia dos Estados Gerais. Essa foi uma medida extraordinária, pois os Estados Gerais não eram convocados desde 1614. Aqui eu vou ler esse trecho presencial, então eu vou pausar o vídeo neste momento. Aqui seria um vídeo que eu colocaria para vocês responderem a pergunta. Por fim, a pergunta que seria imposta seria também para vocês responderem. Seguindo a resposta, qual foi o principal motivo para a convocação dos Estados Gerais em 1789 pelo rei Luís XVI? Basicamente, diante de tanto problema que eu vou falar, que foi as coisinhas que a gente falou, é um problema atrás do outro, é a Guerra dos 7 Anos, é o rei investindo demais, é a safra ruim, surgiu uma crise econômica e esse fez essa convocação dos 3 estados, os representantes, para buscar soluções para o fim da situação financeira do reino. Ou seja, eles queriam acabar com essa crise econômica. Porém, essa crise econômica tinha um pequeno problema. Qual que era o problema? A ideia, o problema dos Estados Gerais é que era um representante por cada estado.
Ou seja, seriam 3 votos, basicamente. E o clero e, e a nobreza meio que andavam muito juntinho. Enquanto a população geral era só um voto único. E, por causa disso, o pessoal começou a ficar indignado porque, pô, a gente é a maior parte da população, mas que vota, o voto tá contando é a menor, como a gente já viu no gráfico em pizza lá no comecinho aqui. Agora, um textinho para vocês lerem em presencial. Seguindo aqui, uh, esse evento que eu acho um dos mais importantes para vocês lembrarem é a queda de Bastilha. Pois, devido a tanta injustiça, tanto pressão, tipo, o terceiro estado não tendo poder nenhum, chegou um ponto que toda a população começou a buscar pegar, tipo, invadir Bastilha, que era basicamente Bastilha. Imagine como um grande forte, era símbolo, tipo, que o rei era o ser mais poderoso de lá. Só que, como eu falei, a população era extremamente maior que a nobreza. Então, toda a população tentou atacar Bastilha, não teve outra alternativa a não ser cair. E foram, e acredite, foi um confronto muito violento. E basicamente, e através disso, que foi esse evento, que a Grande Bastilha caiu. E começou aí, a partir daí que a gente vai ter o começo da Revolução Francesa. Agora, a gente vai ter algumas questões que vão ser abordadas no presencial. Então, até a próxima aula.